Hoje então, eu estou aqui com uma convidada para gravar um vídeo para vocês, para a gente demonstrar como que faz o delineado do gatinho. Porque como eu já disse algumas vezes aqui no meu canal, o olho eu não consigo, no meu olho eu não consigo fazer, então eu vou fazer no olho dela. Então a Neuzeli hoje se dispôs a vir aqui hoje para a gente fazer então o delineado. Eu já fiz um olho, já fiz a pele para adiantar, então nós vamos fazer só o olho para a gente ganhar um pouco mais de tempo, né? Então eu vou fazer esse olho e o delineado. Eu só vou usar um pouquinho de corretivo para dar uma uniformizada na pálpebra. E aí nós vamos fazer então o trabalhar. Eu vou usar uma sombra, né, de tonzinho laranja para fazer a base do nosso esfumado. Então a gente começa esfumando o canto externo aqui do côncavo. Aí eu vou pegar desse mesmo trio, né, o tom iluminador, para colocar aqui no arco da sobrancelha. Iluminar aqui a base da sobrancelha. E aí eu volto e continuo o esfumado do laranja. Eu parei um pouquinho para colocar o iluminador, porque daí ele ajuda a definir até onde eu posso ir com o meu esfumado base. E daí com o pincelzinho, de esfumar um pouquinho menor, né, um pouquinho mais fino, eu vou pegar um tom de marrom e vou fazer o esfumado dentro do côncavo, um pouquinho mais contido, onde está esse laranja. Então eu trago esse marrom dentro do laranja, não vou subir até onde o laranja subiu, e venho até mais ou menos a metade da minha pálpebra móvel aqui. Então, para construir um esfumado bem bonito, eu fico assim, eu volto com o laranja, esfumo de volta essa transição aqui, e que o esfumado fique bem bonito. E não fique nenhuma marcação de cor, de nenhuma das duas cores. O esfumado estando feito, eu vou pegar um primer de sombra. Eu tô acostumada a trabalhar com a câmera mais pertinho. Vou aplicar ele com o dedo mesmo aqui na pálpebra móvel. Até a metade da pálpebra móvel. É perto de onde eu coloquei o marrom. Porque eu vou usar uma sombra clarinha, essa sombra aqui, né, que ela é com um beijinho bem clarinho, mate também. Então, para ela aparecer bem, a gente precisa ter um pouquinho do primer. Eu deposito ela com batidinhas com o pincel de depositar mesmo. E depois eu volto com o pincel de esfumar, com o marronzinho mais escuro, né, não laranja. E faço essa transiçãozinha aqui, esfumo essa bordinha das duas. E aí então, para colocar o brilho, eu vou usar uma sombra líquida que eu tenho de brilho, só que eu não vou aplicar ela direto da pálpebra, porque eu não quero dar um brilho muito intenso em cima disso. Eu vou colocar aquela aqui no dorso da minha mão, e aí eu vou pegar um pouquinho só com o meu dedo e vou com batidinhas
Eu tirei o excesso, eu vou colocar só uma sujeirinha dessa sombra aqui. É só para ela dar um pouquinho só desse brilho. Ela não vai encher de pigmento da sombra, é só para jogar um pouquinho de brilho. Então ela não chega a ser um glitter, né? Ela é só um brilho, ela dá um pouquinho de brilho em cima dessa sombrinha clara aqui. Aí eu volto com o pincel de esfumar para dar uma acertada nessa transição. E aí então a parte do esfumado ela tá pronta. O esfumado assim, ele é um esfumado bem simples, bem fácil de fazer para ficar bem um esfumado clássico. E aí então nós já vamos para o delineado, que é a parte então do importante desse olho. Eu vou fazer o delineado com um delineador em caneta. Ele pode ser feito com delineador em gel, mas eu vou fazer com delineador em caneta porque ele é um pouquinho mais rápido de trabalhar, então fica mais fácil para gravar e demonstrar no vídeo. No começo do olho aqui é bem simples de fazer. Eu vou pegar, vou virar um pouquinho para ficar mais fácil de aparecer no vídeo. E vou vir com ele aqui, ó, rente à raiz dos cílios e vou fazer uma levantada aqui e vou pintando, nem muito grosso nem muito fino, e vou fazer esse delineado todo só para marcar aqui até o último pelinho. E daí então eu vou fazer o que? Abre o olho. Eu vou, pode ficar com o olho aberto. Eu vou pegar então, onde que eu, para fazer o gatinho? Pode abrir bem o olho. Eu vou pegar aqui dessa divisão aqui, do final do canto do olho, aqui onde emenda, né, a parte de cima com a parte de baixo do meu olho. E vou pegar e vou subir em direção à minha sobrancelha. Vou subir um risco, não muito em pé, porque senão ele vai ficar muito levantado. Eu quero um risco, eu quero um delineado um pouquinho mais deitado. Então eu vou vir daqui e vou em direção à minha sobrancelha. Eu vou fazer esse risco. Feito esse risco é a base do gatinho. E aí, em vez de eu vir... Então, essa ponta, tá vendo? Ela ficou bem fininha. E essa é a ponta fininha do meu gatinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou emendar, então, essa ponta desse gatinho no meio desse delineado que eu fiz aqui. Só que se eu pegar e fizer... Eu vou até pegar com uma pinça para não marcar, a fazer o apontamento com uma pinça. Se eu pegar e vir com o delineador exatamente dessa pontinha aqui fininha e descer para cá, eu vou engrossar essa ponta. Então o que eu vou fazer? Quando eu vier para fazer a volta aqui, eu não venho daquela ponta, eu venho 1 milímetrozinho um pouquinho mais para baixo. Eu vou pegar daqui de baixo e desço, encontrando aquele meu delineado. E aí eu tenho que preencher ali onde ficou faltando o delineador. Ficou faltando um pouquinho. Eu vou preencher então com o delineador. E a ponta ali ficou bem fininha. Só uma falhadinha ali. E o delineado tá feito. Se eu quiser, eu posso engrossar mais, vindo com uma outra linha aqui em cima. Mas essa é a forma mais fácil de fazer o delineado gatinho. Você pega o corte aqui de baixo da divisão e depois volta emendando aqui. E tá feito o delineado. Agora nós vamos fazer a parte de baixo do olho, que eu vou colocar um detalhezinho então na parte de baixo do olho. Pode abrir o olho. Então a parte de baixo do olho eu vou fazer como? Eu vou pegar a sombra marrom, que eu trabalhei o esfumado, que foi o segundo tom que eu usei, e vou usar um pincel lápis, um pincel de ponta fininha, né, que é um pincel lápis, e vou vir esfumando ele todo aqui rente à raiz dos meus cílios. Daí eu pego um pincelzinho desses
fininho mesmo, pode ser tipo uma unha de gato pequeno. Vou pegar aquela sombra líquida que eu usei para fazer o brilho em cima. Olha aqui assim. E faço só aqui, rente a raiz dos cílios no canto inteiro. Para dar um brilho aqui. E em vez de fazer o delineado embaixo, passar um delineador preto, deixar alguma coisa muito escura embaixo, eu vou fazer o quê? Eu vou usar esse delineador, tá? Ele é um delineador, ele é uma cor assim meio prata com um furta-cor misturado no meio. Eu não vou usar o aplicador dele, porque o aplicador dele eu acho ele muito grosso. Vou usar um pincelzinho de delinear mesmo. E vou fazer então o delineado embaixo com esse delineador aqui, que é um delineador prata. Prata meio furta-cor, meio sei lá que cor é essa. E vou vir então desde o final de onde eu tinha passado aquele brilho, bem rente à raiz dos cílios, fazendo o delineado. E aí quando chega aqui na base do gatinho, eu vou fazer o quê? Eu vou seguir esse delineador toda a borda do gatinho aqui embaixo. Eu vou fazer como se fosse um delineado duplo. Ele vai acompanhar a minha base do gatinho aqui por baixo dele. Ó. Vou fazer um segundo delineado aqui embaixo do gatinho. O segundo gatinho, só que com o prata. E aí ele dá um efeito diferente no olho, em vez de fazer só um delineadão pretão, no olho, eu tenho um toque diferente. Então daí a gente vem com máscara de cílios, para finalizar isso aqui. E aí, para dar o toque final, a gente vai pôr uns cílios postiços. Eu coloquei os cílios postiços, enquanto o cílio está terminando de secar a cola, e fazer os nudes finais, eu vou passando o batom. Passar um nude, para ficar um tom assim, bem clássico. Aí a gente passa sempre com um pincel. E aí para finalizar então, que a gente deu uma corrigidinha aqui, acabou saindo o iluminador, a gente dá uma sentada no iluminador aqui, cílios postiços aplicado, batom aplicado e a maquiagem tá pronta. Então agora eu vou pegar a câmera e vou dar uma chegada aqui perto. Então curtam bastante, compartilhem, dê um joinha aqui e até a próxima então. Um grande beijo!